Oi, meu nome é João. Eu nasci com um dom, tipo um superpoder, isso mesmo. E não, eu não sei voar, ficar invisível, nem tenho super força. Nada do tipo. É algo bem mais singular, na verdade. Eu vejo um fio vermelho, vários fios vermelhos, na verdade. Eles ficam amarrados com um belo laço no pescoço das pessoas e levam até o pescoço de outra pessoa, onde está amarrado a outra ponta. Bom, mas quando eu era pequeno, costumava ignorar, já que achava que era normal e que todo mundo podia ver e descobri que estava errado aos meus 5 anos, quando resolvi questionar meu pai e por que ele não ter um fio em seu pescoço, não. Não era todo mundo que tinha. Ele reagiu com um espanto a princípio, mas depois que eu tentei explicar, ele fez uma cara estranha, um carinho em minha cabeça e riu como quem ri de uma piada boba de mau gosto. Nos dias seguintes, pensei mais e passei a questionar mais pessoas sobre isso, tios, tias, amigos da escola, minha mãe. A reação das pessoas era mista, mas nunca positiva, risadas, desdéns, indiferenças, piadas, era tipo de coisa que acontecia após tentar falar sobre os fios. Decidi deixar pra lá antes que eu virasse motivo de piada para todo mundo. Aprendi a ignorar completamente a existência daqueles fios por bastante tempo, mas alguns anos depois, com o advento da internet e a facilidade de encontrar informações e pessoas que passem pelos mesmos traumas que eu, a curiosidade veio à tona com toda a força novamente e decidi pesquisar sobre os mistérios e mais sobre fios vermelhos. Para minha surpresa, descobri uma lenda chinesa extremamente difundida pelo mundo, chamada Akai Ito. Basicamente, a lenda fala que os deuses ligavam as pessoas que estavam destinadas a serem o amor da vida um do outro por uma grande linha vermelha invisível. Ok, gostei muito disso, até achei que poderia ajudar alguns casais, mas a partir daí começou a minha paranoia de reparar aonde ia cada um dos fios, a começar pelo meu pai que não tinha um, e se a lenda fosse verdade, minha mãe não era o amor da vida do meu pai. O amor da vida dele e dela eram diferentes. Ele sequer tinha um. Na verdade, ela tinha, mas o fio dela se estendia bem longe e se perdia da vista. Óbvio que ela não era a única com esse problema. Incontáveis pessoas com seus fios indo em direções ao horizonte longínquo. Passei a notar a diferença e passei a notar e analisar melhor. Então percebi que, na verdade, a grande maioria das pessoas não tinha um fio. Eu também não tinha. A propósito, pensei muito sobre como isso era triste. Quer dizer então que, para grande parte das pessoas, por mais que encontrasse alguém com quem ficar, não existia um amor verdadeiro. Uma com quem ela seria planejadamente feliz, profundo e triste, mas eu achava que ainda mais triste que esses eram aqueles que estavam com alguém, mas o fio com ligado a outra pessoa, e pior é que esses eram praticamente todos
Até os meus 14 anos eu devia ter visto um ou dois casais com o fio ligado um ao outro. E um deles eram meus tios, Miguel e Bianca. Isso era, na verdade, bem estranho, pois sempre houve boatos na família que minha tia apanhava do meu tio, mas ela negava isso piadamente e loucamente para as pessoas. Comecei a pensar que essa altura você está lendo já tem certeza. Essa história de amor da vida está com furos demais, poucos dias. Depois presenciei o que me faria ter certeza que a lenda chinesa era balela. Em uma ida ao centro da cidade, passei por um homem que tinha o fio no pescoço, mas do laço saíam uns 5 ou 6 outras linhas em várias direções diferentes. Fala sério, se eu tinha certeza de uma coisa era que você só poderia ter uma pessoa. Não há como você ter 5 amores da sua vida. Por mais que 3 anos decidi esquecer a história dos fios. Tentar ser uma pessoa normal teria dado certo se não fosse o fatídico dia, o dia em que foi noticiado à nossa família que meu tio Miguel havia sido preso após esfaquear a tia Bianca. Os dias seguintes foram longos, pois não conseguia parar de pensar na relação. Fios com o acontecimento, precisava me acalmar, encontrar paz para colocar minha cabeça no lugar. Antes de qualquer coisa, fui ao cinema sozinho, numa noite de quarta-feira para assistir um bom filme de comédia. Era que eu precisava para me aliviar e realmente funcionou. O shopping ficava perto da minha casa e então voltei a pé. Mesmo eram por volta das 23 quando, ao chegar na porta de casa, olhei para a esquina e vi uma moça também em sua porta procurando a chave na bolsa para entrar em casa, enquanto um homem se aproximava vagarosamente de suas costas com uma faca. Os pescoços estavam ligados pela linha vermelha. Para minha quebra de expectativa, ao anunciar o assalto, o homem foi atingido por 3 disparos feitos pela mulher, que havia sacado rapidamente uma arma de sua bolsa. Ao ser abordada, ela rapidamente ligou para a polícia e, ao ver que eu estava por ali, eu tinha presenciado o ocorrido, veio até mim pedir ajuda, pois precisaria de um alíbi que confirmasse sua ação legítima defesa. Enquanto ela falava, meus olhos estavam vidrados na linha e seu pescoço que ia se desfazendo aos poucos. Não sabia o que fazer, para ser honesto. Talvez eu fosse o mesmo louco. E se eu contasse para alguém, seria internado em um manicômio imediatamente e decidir ficar trancado em casa alguns dias. Ver as pessoas com fio não me faria bem. Evitei até mesmo minha mãe, mas hoje de manhã aconteceu algo estranho. Levantei para ir ao banheiro, escovar meus dentes, né? Higiene é o básico. Ainda meio sonolento, dei uma leve saltada para trás ao me olhar no espelho e ver que tinha aparecido um lindo lacinho vermelho em meu pescoço. Tremi e chorei. Depois de meia hora consegui me recuperar. Então fui até a porta da rua seguindo o meu fio. Fiz isso apenas para ver algo que deixaria minhas pernas bambas. Meu fio entrando na casa do outro lado da rua. Na frente da casa estavam meus pais conversando com os vizinhos donos da casa. Era o senhor Queiroz, marido da dona Pires. Estavam parabenizando eles por algo. Me aproximei deles quando
suando frio. Então minha mãe disse que eu parabenizasse também, pois havia dado tudo certo. Então, quase que de automático, eu parabenizei eles, felicitei sem saber exatamente pelo que. E olhando fixamente para dentro da casa, que estava de portas abertas. Você quer ver? Pode ir, disse o senhor Queiroz. Olhei para ele com um olhar vidrado, rapidamente, e depois me virei para dentro da casa de novo. Sem responder nada, fui entrando na casa, vagarosamente, sem sentir as pernas, com um misto sentido de angústia, medo e curiosidade. O fio vermelho subia as escadas, então foi o que eu fiz rapidamente. Devia ter uns 20 degraus, mas parecia ter milhões e milhões. Depois do que pareceu um século, cheguei à porta de um quarto que tinha uma placa na porta escrito: Aqui dorme uma princesa. Ao entrar naquele quarto, vi até onde meu fio levava. Levava até dentro de um berço. A dona Pires estava balançando o berço. Ela estava grávida há um tempo, lembrei finalmente. E dentro daquele berço havia uma linda bebê com um laço vermelho no seu pescoço, dormindo.